Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, calmaria no âmbito político. Nós tivemos o avanço, obviamente, expectativa de avanço das discussões sobre a reforma da Previdência, com prazos, ou seja, a possibilidade já clara, pelo menos a agenda está confirmada, de Paulo Guedes falar na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Tudo isso aliado também à questão chinesa, que reduziu a perspectiva de um crescimento menor, ou seja, de desaceleração do crescimento mundial, fizeram com que o Ibovespa subisse hoje, o dólar fechou em queda, são dados importantes. De alguma forma, mantém aquela expectativa que tivemos na sexta-feira também. Analistas de mercado voltaram a rebaixar a previsão do PIB, agora estão falando de perspectiva real sobre a economia brasileira neste ano, levando-se em conta todo o histórico recente e as perspectivas. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central, a gente tem detalhes disso daqui a pouquinho. A confiança dos empresários, que está também no sobe e desce, tal como a Bolsa, registrou o pior nível desde outubro do ano passado, quando teve, obviamente, depois da eleição, um otimismo. Mas, nesse momento, houve uma queda, um recuo na confiança dos empresários. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, fala de um outro dado que tem importância vital para a economia. Havia uma previsão de que até 2030 nós teríamos a universalização dos serviços de saneamento básico, esgoto e água. Agora vai para 2060, a gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A expectativa é clara. Os investidores estão apostando que nós teremos durante a semana avanços importantes na discussão da reforma da Previdência no Congresso. Além, claro, de contarem que não haverá mais rusgas entre o Executivo e o Legislativo. Rusgas estas, vocês se lembram que na semana passada, aliás, desde a semana retrasada, trouxeram prejuízos enormes à questão da perspectiva da economia e também aqui a Bolsa. A Rosiane Kennedy está em Brasília, conversa conosco sobre justamente a perspectiva dessa semana sobre a reforma da Previdência. Rosiane, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. De uma semana que começa, inclusive, com a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. Ele reafirmou hoje a necessidade de aprovação da reforma da Previdência para equilibrar as contas no país. Bolsonaro falou sobre o tema em entrevista que concedeu a jornalistas na viagem que faz a Israel e disse acreditar que a proposta pode ser aprovada neste semestre. Confira. Nós mandamos uma proposta, não é a proposta minha nem do governo, é do Brasil. Nós não temos outra alternativa. Chegou a esse ponto, a Previdência está deficitária realmente e temos que fazer essa reforma. Espero que o Congresso aprove sem que ela seja muito desidratada. O presidente Jair Bolsonaro disse que no retorno de Israel ele terá reunião com líderes partidários e que fará as gestões necessárias para aprovar a nova Previdência. Mas ele destacou também que a questão está com o parlamento. Observou, inclusive, que ficou 28 anos no Congresso, que conhece mais da metade dos parlamentares e sabe como a Câmara funciona. Mas disse que não vai se meter na discussão porque está em outra casa. Aqui em Brasília, Piotto, o dia foi de reuniões justamente para agilizar o trâmite da reforma da Previdência. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, relator da PEC da nova Previdência e presidente da CCJ se encontraram. O relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, ele reafirmou que apresentará o relatório no próximo dia 9 e disse que a ideia é apresentar parecer único, sem fatiamento. Acompanhe. Nosso entendimento é de não fatiar o relatório nesse momento, mas repito, o parlamento é soberano, há acordos políticos que são feitos e a depender da conversa nós podemos trabalhar com os líderes exatamente o melhor relatório, aquele que permita que tenhamos resultado efetivo para a sociedade brasileira. E
após esse encontro com o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, o relator, o delegado Marcelo Freitas, deputado delegado Marcelo Freitas, ele seguiu para uma outra reunião sobre a PEC da nova Previdência, desta vez com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Portanto, várias reuniões, né, Piotr? E na quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai até a CCJ para explicar aos parlamentares pontos da reforma. Piotr? Vamos só entender a responsabilidade de cada um dos poderes aí. Neste momento, obviamente, a proposta foi enviada pelo Executivo, como é praxe numa situação como essa, é o Executivo que é eleito com propostas para o país. Mas numa lógica constitucional brasileira, em que uma proposta de emenda à Constituição, como é o caso da reforma da Previdência, precisa passar por votação em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Se houver alguma alteração no Senado, volta para a Câmara. Além de todas as comissões, isso é de responsabilidade igualmente do Parlamento. Fato é que a lei brasileira determina que é o Executivo quem responde por questões fiscais. Mas, obviamente, que ele não pode mexer na Constituição e a reforma da Previdência hoje tem uma questão fiscal embutida imensa, ou seja, a viabilidade da Previdência como ela está hoje e o que o projeto novo traz, evidentemente, de alterações para dar solvência fiscal no longo prazo. O Congresso não responde por isso do ponto de vista jurídico. Ninguém perde mandato na Câmara porque se cumpriu ou não se cumpriu as contas do governo, ou se fez essa ou aquela alteração no orçamento. Mas o Congresso brasileiro tem responsabilidade sobre isso, ou seja, se tivermos um problema, o Congresso teria de responder. Ou seja, é mais uma reforma do Parlamento do que propriamente do Executivo, olhando-se por esse ponto de vista. Vamos dar uma olhadinha, porque obviamente isso tudo tem implicações hoje no mercado financeiro, como teve na semana passada. Os investidores hoje, o Ibovespa chegou a 96.054, foi o fechamento, a máxima foi bem mais alta, foi a 96.751 pontos. Mesmo assim, a alta foi de 0,67% hoje. Aqui tem muito de cenário doméstico, essa perspectiva positiva do andamento mais célere, ou pelo menos com prazos estimados e factíveis em relação ao andamento dentro do Congresso Nacional da Reforma da Previdência, mas teve também um ingrediente internacional. Várias moedas parecidas com o real, para falar 2 delas, por exemplo, o peso mexicano e o rende sul-africano, que são de países emergentes, esses 2 países, essas 2 moedas também se valorizaram hoje em relação ao dólar, justamente porque o cenário internacional ficou melhor. As bolsas dos países também tiveram resposta. Havia um temor de que a China crescendo menos impactaria no crescimento menor do mundo. Os dados da indústria chinesa vieram mais positivos, o que puxou boa parte das bolsas pelo mundo. Ou seja, o temor de uma desaceleração maior do crescimento global se diminuiu consideravelmente justamente por esses dados da China. Vamos seguir aqui para entender a Bolsa Brasileira por algumas das ações. A Petrobras hoje teve uma queda de 0,21%. A Petrobras tem um caso específico. A Caixa detém em uma parte na Petrobras de 9 bilhões de reais. A Caixa chamou vários bancos de investimento para fazer ali a possível venda dessa parte ao mercado. Então, portanto, isso gera um impacto na Petrobras. A Vale cresceu 3,28%, Banco do Brasil 0,99%. A Vale é especificamente o seguinte: se a China diz que vai continuar crescendo, cresce também o consumo de minério de ferro, é o negócio da Vale. Banco do Brasil com 0,99% de alta, Bradesco 0,80% e Itaú com 0,74%. Vamos entender o dólar aqui? O dólar hoje teve uma queda de 1%, chegou a ser maior durante o dia também, a R$ 3,87. Variou aqui, ó, em 3,87 a 3,86 hoje a mínima do dólar, a máxima foi exatamente isso, mas teve uma queda em relação ao que tivemos hoje, se comparado, obviamente, à sexta-feira, então o dólar se desvalorizou. Hoje a B3 divulgou a prévia do Ibovespa que vai vigorar. Quando eu falo sempre do peso do Ibovespa, ou seja, que ação tem mais peso ou não, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, Itaú Unibanco preferenciais tem mais de 10% no peso do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. A Vale tem quase 10%, era um pouquinho maior antes, nessa prévia ela está um pouquinho menor, mas mesmo assim 9,889, muito próximo dos 10%. Bradesco tem 8,6%, e Petrobras, tanto a preferenciais, que é que nós mais divulgamos aqui, né, 7,6%, e Petrobras ON, que são as ações ordinárias da Petrobras, 5,25%. Se eu somar as 2 Petrobras aqui, e óbvio que as 2 ações têm impacto como se tem uma decisão de governo, nós estamos falando de uma ação de 12, uma empresa que tem
praticamente mais de 12% de peso aqui no Ibovespa. Essas empresas todas somadas dão mais de 41% do peso do Ibovespa. E olha que são 66 ativos, ou seja, 66 ações de 63 empresas. O novo índice traz também Azul e IRB Brasil, que passaram a fazer parte agora do Ibovespa. Bom, só para entender, quando eu falo do peso pesado do Ibovespa, são todas essas ações aqui. Essas são o peso pesado do Ibovespa, juntando também o Banco do Brasil, que não está entre as 5 maiores aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre expectativas econômicas, porque Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e traz informações sobre a perspectiva dos empresários em relação à economia brasileira. A confiança caiu. Maurício, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Piotr, muito boa noite. Pois é, esse levantamento que é realizado pela Fundação Getúlio Vargas revelou que agora, em março, a confiança dos empresários caiu 2,7 pontos. No índice acumulado, essa confiança agora tem 94 pontos. Esse é o menor nível desde outubro do ano passado. Outubro, é sempre bom lembrar, que foi o período das eleições, um período com grande turbulência, onde o mercado ficou em clima de expectativa. Nesse momento, em outubro do ano passado, a confiança dos empresários tinha registrado essa queda. Agora, ela voltou para o menor nível desde outubro do ano passado, com essa queda de 2,7 pontos em março, em comparação com o mês de fevereiro. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas revelou que aconteceu esta queda em 4 setores: o setor da indústria, o setor de serviços, o setor de construção e o setor de comércio. Todos esses setores caíram em março, comparando com o mês de fevereiro. O motivo, segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, está ligado, primeiramente, a essa demora na retomada da economia. Os empresários ficam um pouco desconfiados com a economia que está demorando a retomar esse crescimento pleno, principalmente com a geração de emprego. E também os empresários revelaram incertezas com o futuro da economia, principalmente por causa das dificuldades da aprovação da reforma da Previdência. Piotr. Diferentemente do que aconteceu até quarta, quinta-feira de manhã, nós estamos precisando de um tempo de calmaria e de andamento mais célere das coisas para melhorar esses índices de confiança. Vamos dar uma olhadinha das expectativas de crescimento da economia. Está aqui, olha, o Boletim Focus do Banco Central foi divulgado hoje, sempre às segundas-feiras. Olha o PIB aqui, há 4 semanas a previsão era de 2,30% de crescimento da economia. Hoje está em 1,98%, baixou 0,02 ponto percentual. Se a gente olhar para essa oscilação negativa, é pouco, mas se olhar para o comportamento de queda, aí não é pouco não. Nós estamos agora, e claro, é um número importante, porque nós estamos falando de menos de 2%. A produção industrial também de queda era de 2,90%, próximo de 3% a um mês, agora é de 2,5%. Vamos seguir aqui para entender alguma coisa. O PIB para 2019, pela previsão do Banco Central, é de 2% também, muito parecido com o que os analistas ouvidos na pesquisa mostraram. E também aqui, se a gente olhar para o câmbio IPCA, aqui é interessante, apesar de toda essa loucura que a gente viu com a alta do dólar e tudo mais, ou mesmo com os índices inflacionários, a gente está dando uma olhadinha aqui. O câmbio se mantém a 3,70 há 8 semanas. E a inflação também, nós temos 3,90, para você ter uma ideia aqui, olha, praticamente inalterado, 3,86 a 3,90, mas não é exatamente grandes diferenças, apesar dessas altas recentes, como nós vimos aí com alguns índices que mostraram, justamente captaram, sobretudo índices ligados a transporte no começo de janeiro, escola, essas coisas todas, habitação, luz, enfim. Mas nós tivemos agora também a feira. A feira ficou mais cara recentemente, justamente por causa do verão, que faz com que verduras sofram mais, e aí o preço sobe, tudo. Isso tudo a gente viu. Bom, vamos conversar com a Vanessa Casalina agora, porque ela tem um outro dado que tem impacto de forma gigantesca na economia, embora as pessoas não percebam dessa maneira. É falando sobre saneamento básico. A previsão brasileira era bem mais cedo se ter a universalização dos serviços de água e esgoto no país. A CNI agora tem um estudo que mostra que esse prazo pode ser bem mais longo, bem mais alongado do que se tinha anteriormente. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, os investimentos em água e esgoto no Brasil caíram 7,8% em 2017 em relação ao ano anterior. E a conclusão é que o desafio de ampliar o acesso da população ao saneamento básico está cada vez mais distante. Em 2017, foram aplicados 10 bilhões 900 milhões de reais em saneamento, o menor valor da década. O montante é mais de 50% inferior à média necessária para cumprir a meta prevista no
Plano Nacional de Saneamento Básico, que é universalizar o acesso até 2033. Nesse caso, a média de investimentos deveria ser de mais de 21 bilhões de reais por ano. De acordo com a CNI, no atual ritmo, a universalização do saneamento básico só aconteceria daqui a mais de 45 anos, na década de 2060. Para se ter uma ideia, o acesso da população à água encanada está estagnado. Passou de 83% em 2015 para apenas 83,5% em 2017. Já a coleta de esgoto passou de apenas 50,3% dos lares para 52,4% nesse mesmo período. Mas a falta de investimentos em saneamento impacta não só a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas, como você disse, impacta também o setor produtivo. Segundo cálculos da CNI, cada R$1 aplicado em água e esgoto gera um retorno de R$ 2,50. O resultado para a economia é a valorização de imóveis, aumento da produtividade dos trabalhadores, além da diminuição de gastos com saúde pública, com a redução de doenças e da transmissão de tantas outras causadas por mosquitos como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ainda de acordo com a CNI, a indústria pretende intensificar o diálogo com o governo para aumentar a participação do setor privado no saneamento básico. Para a CNI, esse é um instrumento mais viável para se tentar atingir essa universalização. Piotr. Como o país não tem poupança, ou seja, o governo não tem dinheiro para fazer o investimento, teria que vir da iniciativa privada. Esses investidores estão esperando exatamente confirmar-se o marco regulatório do saneamento e, claro, calmaria institucional no país com o andamento das reformas para fazer um investimento maior. Tem muito dinheiro no mundo esperando justamente para entrar em setores de infraestrutura, como é o caso do saneamento básico. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a perspectiva dos brasileiros, dos cidadãos em relação à economia e a vida própria, a vida financeira própria. Logo depois do intervalo a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico para falar justamente da perspectiva do brasileiro, do cidadão em relação à economia do país. Sou Dorival Mata Machado, da Hello Research, que fez exatamente essa pesquisa, está conosco. Dorival, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estava fazendo menção sobre a perspectiva dos empresários e, obviamente, nós estamos falando de confiança. E o cidadão, qual é a perspectiva dele em relação? Nós estamos no primeiro ano de um novo governo, passamos pelo período eleitoral. Eu digo que se as pessoas no Twitter ainda não saíram da eleição, as pessoas no dia a dia não querem mais nem falar da eleição, elas querem fazer o país andar. Porque, obviamente, você não depende de Twitter para pagar contas, você depende do dia a dia, da economia real. O que a pesquisa mostra exatamente nesse aspecto? A primeira coisa, tem uma coisa semelhante ao que a gente vê nas pesquisas de empresários, que teve um momento de boom e de extremo otimismo em torno da época eleitoral, que esse momento ainda precisa ganhar um punch. Ele ainda não tem um punch. O que a gente vê que está acontecendo hoje? As pessoas estão mais otimistas que estiveram por um período atrás. Elas chegam nas lojas com interesse de consumir, só que elas, na hora de fazer a compra, eu diria que todo mundo vai, na hora de pagar ou na hora que pega para ir para o caixa, dá uma respirada funda, segura, pensa para frente e fala: será que eu posso, será que eu devo fazer esse gasto? Será que eu vou fazer esse gasto? É interessante, o que a pesquisa mostra? A pesquisa mostra que as pessoas, elas voltaram a pensar em investir. Elas estão querendo investir, elas estão indo às lojas. Só que, na hora de efetivar, ainda falta um ambiente maior de segurança. Compra só parte do que gostaria ou ainda não compra? Exatamente. Posterga a decisão. Posterga a decisão. Mas é interessante o ponto do voltar a sonhar. Ou seja, a gente vê, por exemplo, voltou a aumentar o número de pessoas interessadas em comprar, sentindo-se um pouco mais à vontade em pensar em comprar de novo linha branca, investir em compra de direto doméstico que tinha dado parado. Exatamente. Geladeira, bens, todo esse conjunto, que são bens de um valor razoável, que você precisa comprar em 12, 24 vezes, mas na hora de efetivar a compra, na hora de pensar, eu vou ficar com essa dívida 12, 24 meses, as pessoas ainda se sentem seguras. É um momento muito particular, porque tem uma coisa que, se a gente pergunta para as pessoas sobre como é que está a sua situação financeira pessoal hoje, o resultado ainda é negativo. Ainda tem mais gente falando que a situação financeira pessoal é pior do que pessoas falando que a situação financeira pessoal está boa. Tá. E qual é a relação disso de endividamento, inadimplência que elas podem estar no CPF e perspectiva de emprego? Tudo? Tudo. Essa é a questão. O que a gente vê que está por trás disso? Se eu pergunto para essa mesma pessoa
como é que ela acha que a situação vai estar 6 meses, o número sobe. Ela acredita que daqui a 6 meses a coisa vai estar muito melhor. Então a pessoa, ela está acreditando, ela está indo na loja, mas ela não está vendo no seu dia a dia esses indicadores. Seja, em parte, nós estamos com um nível altíssimo de inadimplência. Então a gente tem as pessoas estão com o nome endividado, estão com o nome sujo ou registrado de alguma forma, não pode comprar. Acostumados a pegar emprestado de outras pessoas. Está todo mundo, um percentual muito grande de pessoas na mesma situação, que não dá para ficar no empréstimo de todo lado. As pessoas ainda estão vendo um desemprego que não tem uma perspectiva clara de solução milagrosa, vamos dizer assim, não tem uma perspectiva de solução. E tem um lado interessante que quando a gente pensa no PIB, tem o governo, tem os empresários, tem a família. E os empresários e as famílias, elas ficam num dilema complicado, porque por um lado os empresários falam, ainda não estou vendo sinais para investir na economia. E as famílias estão esperando os sinais dos empresários, dos bancos, do mercado, para também sentir essa segurança. Então você entra num ciclo complicado que fica dependendo basicamente de atitudes do governo. Está todo mundo esperando, é isso? Está todo mundo esperando. A expectativa daqui a 6 meses é boa porque as pessoas acham que até lá alguma coisa acontece. Mas eu tenho essa inflexão não aconteceu ainda, de alguém. Isso. É interessante você pensar. Quem empurra a primeira roda da economia para girar, é isso? Quem empurra a primeira roda da economia para girar. Em algum momento tem que acontecer. É interessante quando você olha na expectativa, ela varia por classe. A gente tem uma classe, vamos dizer assim, uma classe média alta e uma classe alta, que já estão numa perspectiva positiva da confiança. O número de confiança já está num patamar positivo. Muito baixo ainda, mas já está no patamar positivo. Você pega uma classe média baixa, uma classe baixa, que ainda está esperando toda a aposta que fez se concretizar de alguma forma. Então, a impressão que eu tenho é um pouco aquele momento de você fica um pouco na insegurança, você quer fazer uma coisa, você quer tomar uma decisão, você quer fazer um gasto, você quer fazer uma compra, você está com esse interesse, mas aí você pensa, será que eu vou ter meu emprego? Quando eu for pagar? Será que eu vou ter Dorival, por que condição? Você acha que tem essa diferença entre as classes sociais? Eu posso pressupor, e é só uma ideia, que como a economia está sendo bastante inovada, as classes mais altas têm mais acesso à educação, enxergam mais as oportunidades e pode se imaginar pronta para assumir quando a economia acontecer mais rápido. Aí eu estou mais positivo. O sujeito das classes CDE, que sofrem exatamente com a necessidade de geração de emprego em massa, tem mais possibilidade de ver gente desempregada próxima a ela ou do mesmo nível socioeconômico dela. Então, e obviamente ela está preocupada com o que eu vou fazer porque eu não teve acesso, não teve condições de investir em alguma coisa que melhorasse a capacidade de trabalho dela, o estudo e por aí vai. Isso passa por isso também, na sua opinião? Passa por isso também. É interessante que a gente vai ver a questão, por exemplo, da tecnologia e de todo o risco de mudança tecnológica e toda a discussão que está no mundo sobre o quanto que isso vai impactar o emprego. Você vê que você tem uma classe A muito mais preocupada com isso do que uma classe mais baixa. Claro. É interessante, é exatamente o que você falou assim, a preocupação com a realidade do dia a dia, a realidade próxima, é tão grande com o resolver o meu dia a dia, que que ter uma perspectiva é uma coisa mais complicada. Claro. Outra correlação que a gente não pode deixar é, por mais que ainda exista política no Twitter e ela não tenha se traduzido, existe uma correlação regional muito forte. O Sul é o mais positivo. Numa escala de 0 a 200, o consumidor do Sul dá 124 pontos de confiança. Você está falando que acima de 100 é positivo. Tá. O consumidor do Sul está 124. O consumidor do Sudeste, 105. O consumidor de Norte e Centro-Oeste, em torno de 96. E o consumidor do Nordeste, 70 e poucos. 75. Bem mais baixo. Bem mais baixo. Deixa eu pegar o número exato. Exato. Ele bem puxa mais baixo. A média para baixo. Ele puxa a média para baixo. Então, isso existe uma correlação, sim, com a eleição, no sentido de as pessoas que estavam mais pessimistas em relação à eleição que ocorreu, são as pessoas que vão demorar mais tempo para também acreditar e arriscar. Que também é uma região que tem menos acesso a bens de consumo também, a poder aquisitivo. E tem uma alta correlação com o poder aquisitivo. Exatamente o que você falou.
Dorival, obrigado pela gentileza Obrigado da a você. entrevista, viu? Parabéns pela pesquisa. Obrigado, Pedro. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom, boa semana para você. Amanhã, às 7 horas da noite, a gente está de volta. Até lá.